Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para a nossa meditação. O Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem, para que fôssemos, pregasse o seu evangelho. Uma ordem, O Senhor Jesus, Ele não pediu para que nós pregássemos o evangelho, mas Ele deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E eu quero meditar um pouquinho no evangelho de Jesus Cristo, no evangelho narrado por Mateus, capítulo 24, e no versículo 14, diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Evangelho do reino. Eu queria falar um pouquinho sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Os dois precisam estar junto, caminhar junto. Um completa o outro. O evangelho da graça completa o evangelho do reino. O apóstolo Paulo, ele disse que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse é o evangelho da graça, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o evangelho da graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho da graça, da misericórdia, do favor de Deus, do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não desceu ainda ao coração do homem, é o que Deus preparou para aquele que o ama. É o evangelho da graça de Deus. Deus amou o mundo. Aleluia! Ele nos amou. E o evangelho do reino. Em Tiago diz que a fé sem obra é morta. Então os dois precisam caminhar junto. Temos sim a misericórdia de Deus, mas precisa ter a obra, as obras, As obras da fé. Tiago fala assim: me mostra a sua fé sem as suas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Seria o mesmo que alguém falar do privilégio de ter uma casa própria. Quem não quer ter uma casa própria? Desfrutar de ter a sua casa, de não ter que pagar um aluguel, de ter uma casa, mas não falar da dificuldade que às vezes é de construir a casa. Quantas pessoas que constroem, eu mesmo não vou entrar em detalhe porque ia tomar muito tempo, mas a primeira casinha que eu construí eu comprei o terreno, depois construí 2 cômodos, depois construí mais 2, aí passou um tempo, eu coloquei o telhado, e depois de algum tempo, não me lembro quanto tempo, foi quando eu consegui colocar os pisos na casa. Então existe um preço a pagar, Tem muita gente que fala apenas da misericórdia de Deus, do favor de Deus, dos benefícios que traz o evangelho, mas esquece, às vezes, de pregar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
A coisa mais importante na nossa vida é a nossa salvação. E essa salvação, ela não é totalmente assim, né? Às vezes a gente vê pessoas pregando a palavra, né? Prega a palavra, mas não prega o evangelho. Ele pega um versículo lá, né? E que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou às vezes ele fala o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não desceu no seu coração é o que Deus preparou para você, né? Ele vai te abençoar, ele vai te dar, ele vai te levantar, ele vai te colocar lá em cima, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isso é bom, sim. Sem a misericórdia de Deus, ninguém consegue a sua salvação. Nossa salvação é pela misericórdia do Senhor. Não é pelas nossas obras, mas as nossas obras precisam caminhar junto. Não tem como uma pessoa desfrutar da graça de Deus se ele não entrar no Evangelho, se ele não obedecer a palavra. E o primeiro passo que ele precisa dar é entender que Jesus Cristo é o único Deus, é o único Salvador. E ele precisa também buscar o Senhor, procurar uma igreja evangélica, se batizar nas águas, procurar entender a palavra de Deus, procurar ajuda, né, na igreja, procurar ajuda do próprio Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, pedindo a Deus que abra o seu entendimento para que entenda a verdadeira vontade de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas estão pregando o evangelho da graça, mas esquece de pregar o evangelho do reino. Imaginou, irmãos? Imaginou Paulo pregando o evangelho nesses dias de hoje? Vamos meditar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Como que Paulo ia pregar? Como que Pedro ia pregar o evangelho? Será que ele ia pregar o evangelho da graça apenas? Será? Será que ele ia fazer uma live falando para o povo, sem nem saber quem está do outro lado ouvindo a palavra, e falar que Deus tem uma obra na vida dele, que Deus vai levantar ele, que Deus vai abençoar? E se a pessoa nem busca Deus, nem vai para a igreja, nem conhece a palavra, não lê a Bíblia, não conhece as Escrituras Sagradas? O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser anunciado. A salvação em Cristo Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. A pessoa vai viver o mundo, o tempo inteiro buscando coisas desse mundo. E no final ele vai perder a sua salvação. Então o mais importante para nós, na nossa vida, é a nossa salvação. E às vezes a gente vê, né, pessoas que pensam que está pregando o evangelho, pensa que tá salvando vidas, mas ele está pregando apenas o evangelho da graça. Esquece de pregar o evangelho do reino de Deus. O evangelho da graça é os benefícios que nós temos na palavra de Deus. E o evangelho do reino é o preço que nós temos que pagar para ser salvo. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra nessa manhã. Medita nela. Você que prega o evangelho, continua pregando o evangelho.
mas fala da salvação em Cristo Jesus. Prega o evangelho da graça, porque sem ela ninguém vai conseguir a salvação. É impossível. É impossível pelos nossos méritos, pelas nossas obras, alcançar a salvação. É impossível. Mas precisamos também praticar a palavra. Praticar. Ler a palavra, meditar nela. Orar, Senhor, abra meu entendimento, para que eu possa entender a tua vontade na minha vida. Abre o meu entendimento, para que eu possa pregar essa palavra também. Não apenas eu ser salvo, mas que eu possa também levar esse evangelho para aquele que precisa da salvação. Então esse é o evangelho da graça, o evangelho do reino. Precisa caminhar juntos os dois. Vamos pregar o evangelho da graça de Deus. Mas vamos pregar também o evangelho do reino de Deus, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou um preço. E ele deixou um ensinamento assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos passar por luta, por dificuldade, sim, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Vai vir as adversidades, vai vir as dificuldades, vai vir os ventos contrários, mas nós temos que acreditar que o nosso Deus é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e que possamos estar esperando em Deus a graça, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Amém? Deus abençoe.